Olá, muito boa tarde. A Plataforma de Apoio aos Refugiados reúne organizações da sociedade civil no apoio às pessoas que procuram a sobrevivência em muitos países europeus. Uma iniciativa mobilizadora com projetos em curso para ajudar as pessoas que fogem da guerra no Médio Oriente. Elas vão ser apresentadas neste programa por Rui Marques, dinamizador desta plataforma. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar neste programa. É um gosto. Primeiro, já falaremos da PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, e os projetos que estão em curso, já muitos, não é? Acredito. Antes, gostava que analisasse aqui no programa Eclésia esta problemática dos refugiados e a forma como está a ser abordada na Europa. Este sistema de cotas para receber os refugiados será o mais acertado? Creio que não era o caminho ideal o modelo de cotas obrigatórias. O que teria sido ideal era que, no contexto europeu, da solidariedade entre os 28 países, pudéssemos, de uma forma voluntária, disponibilizarmos para acolher, segundo as capacidades de cada país, um determinado número de refugiados. Mas, infelizmente, nos últimos meses não foi essa a perspectiva que vingou. De alguma maneira, fomos deixando sozinhos, sem sentir a solidariedade europeia, países como a Grécia ou a Itália, que foram gerindo este tema de uma forma isolada e sem apoio. E, por isso, hoje estão em circunstâncias muito difíceis, muito sobrecarregados, com um número muito grande de chegada de refugiados. Em particular, no caso da Grécia, que também está a viver uma crise económica e social muito grave, como sabemos, vive, portanto, uma situação difícil. Creio que o ideal teria sido, e seria bom que aí regressássemos a esse ponto, um mecanismo de solidariedade europeu, porque só através dessa forma nós podemos gerir bem este problema. Ele está a ser dramático porque está em torno de 1 ou 2 países neste momento. Tem estado fora de controle. De alguma maneira estamos a reagir a uma circunstância que se ficou fora de controle. Eu creio que nós precisamos de não só agir agora em situação de emergência perante estas centenas de milhares de pessoas que temos entre nós e que precisamos de acolher com dignidade e integrar de uma forma eficaz e eficiente nas nossas sociedades, mas precisamos dar mais um passo, ou seja, precisamos ter uma atitude proativa no sentido de prevenir que não volte a ficar sem controle esta questão. E isso passa por 3 ideias. Trabalhar a pacificação dos países de origem, como é o caso da Síria, concretamente, contribuir para a paz na Síria, apoiar os países de trânsito, a Líbia, o Líbano, a Jordânia, a Turquia precisam do nosso apoio na gestão destas questões e, evidentemente, ter uma política proativa de acolhimento de refugiados ainda nos países de trânsito, trazendo para a Europa o número de refugiados que podemos acolher. E esta era uma próxima questão que interessa, creio eu, analisar o problema também a partir dela. Estamos aqui diante de uma oportunidade para o continente europeu ou de um problema? Uma oportunidade demográfica em concreto? Será sempre uma oportunidade ou um problema consoante a nossa capacidade de agarrar para um lado ou outro. Mas a Europa até agora não tem sido só um problema. Eu não gosto de olhar para a questão demográfica dessa forma, porque acho que há outra questão muito mais importante do que essa enquanto oportunidade. A principal oportunidade é para a Europa se reencontrar consigo mesmo. Ou seja, recuperar aqueles que são os seus valores fundacionais. É bom recordarmos que o projeto europeu, a União Europeia, nasceu da ideia da solidariedade, da interdependência, de construirmos juntos um futuro que, na diversidade dos povos, das culturas e das línguas que existem na Europa, poderia ser um futuro coeso, um futuro solidário e um futuro de desenvolvimento para todos. Ora, nós temos aqui a oportunidade de regressar ao essencial do projeto europeu, que é a solidariedade. E isso é uma oportunidade extraordinária que esta crise nos oferece. Claro que, se continuarmos a agir como temos agido nos últimos meses, perdemos a oportunidade e provavelmente perdemos também a Europa. Não estaremos muito longe, se nada for feito, de perder o projeto europeu. Acredita que está mesmo em causa? Acho que sim. E dou-lhe 2 exemplos concretos. O primeiro tem a ver com a ruptura do espaço Schengen, o que estamos a assistir de reposição de fronteiras, que é uma ruptura brutal no projeto europeu, e, sobretudo, os egoísmos nacionais. Ao voltarmos a uma lógica de egoísmos nacionais, onde cada um defende o seu interesse e não age em forma concertada com os restantes países, desfaz o projeto europeu em pouquíssimo tempo. Parecia que estávamos diante de uma Europa ameaçada por causa do problema económico e, afinal, é de outra ordem. Aliás, é curioso que a chanceler Merkel, ainda antes do verão, dizia que estava muito mais preocupada com o problema dos refugiados que com o problema da Grécia. E creio que tinha toda a razão, como se vê. Acho que este problema é um problema muito mais sério, muito mais impactante, sobretudo pelo que tem sido a nossa incapacidade de resposta. A não concentração de todos os países da União Europeia para resolver este problema, até só para a questão das cotas, comprova também essa expectativa negativa. O facto desta decisão ter demorado tanto tempo, que foi tomada na semana passada, tanto tempo
e sobretudo não ser consensual. Ainda ficarem 6 países de fora, 4 que votaram contra e 2 que se abstiveram, é um sinal de que realmente as coisas não vão bem neste domínio. Mas, por outro lado, saúdo a decisão e creio que foi importante avançar, mesmo sem consenso, por maioria, porque a Europa não pode ficar também paralisada porque 2 ou 3 ou 4 países se opõem a uma política de acolhimento. E tem esperança que, enfim, numa segunda fase da abordagem do problema exista outra atitude, nomeadamente essa que defende? Acho difícil, porque estes países estão muito agarrados a políticas populistas, a eleitorados que estão muito intoxicados com uma determinada visão, que creio que os políticos destes países estão a condicionar a sua ação em função dessa atitude, que é uma atitude muitas vezes a roçar a xenofobia e seguramente uma atitude que não tem nada a ver com o projeto europeu. Ameaçado nas suas palavras. Quer isto dizer que é preciso uma ação junto da cultura de cada povo que não tem essa marca europeia, e inscreve-se aí também o trabalho da Plataforma de Apoio aos Refugiados? A Plataforma de Apoio aos Refugiados surge realmente como uma das várias respostas que são necessárias. E talvez o primeiro traço que eu quero sublinhar nesta iniciativa é ser uma iniciativa da sociedade civil, dos cidadãos e das suas organizações. Quantas já estão? Quantas fazem parte? Nesta altura são mais de 120 os membros da plataforma. Organizações de todo o país, de diferente natureza e com perspectivas de intervenção que, sendo diferentes, têm procurado convergir naquilo que é essencial. E o que é essencial? É a sociedade portuguesa dizer presente face ao desafio do acolhimento e da integração de refugiados. Ou seja, os portugueses entenderam, através destas organizações, dizer nós somos a favor do acolhimento e integração de refugiados de uma forma digna, evidentemente consoante as nossas capacidades, não descurando as questões de segurança, mas afirmando o essencial, como aliás o Papa Francisco faz de uma forma muito interessante e inequívoca, na recente entrevista que deu à Rádio Renascença, onde diz a missão essencial e que não é negociável é o acolhimento. Claro que depois temos que ter um conjunto de cuidados para gerir os riscos associados a esta missão, mas não há nada na vida que não tenha riscos. Sem dúvida que sim. Essa intervenção, e pedir-lhe uma análise a esse aspecto, uma intervenção primeira nas mentalidades, na cultura das sociedades. Prevê que, nomeadamente no caso português, quando cá chegarem refugiados, pode existir já essa base, essa mentalidade criada de acolhimento, também pelo envolvimento de muitas organizações? Também aí precisamos de regressar à nossa essência. Nós achamos, e eu acho que somos, um povo acolhedor, um povo hospitaleiro, um povo que, ao longo da sua história, sempre se soube encontrar com outros povos, outras culturas, outras religiões. Essa é a nossa maneira de ser. Eu acho que nos precisamos de reencontrar com essa nossa maneira de ser. Porque, porventura, nos últimos anos, temos deixado intoxicar por fantasmas, por mitos, que nos conduzem ao medo. E eu sinto, hoje em dia, em muitos portugueses, por falta de informação ou por esta intoxicação que eu refiro, nomeadamente de imagens, de ideias feitas que estão erradas, deixam-se condicionar pelo medo. E, portanto, o primeiro desafio que está em cima da mesa, e os meios de comunicação social podem ter um papel muito importante, é olhar para os mitos e para os fantasmas como a invasão ou como a islamização da Europa ou como os terroristas no meio dos refugiados. O Estado Islâmico é um mito ou um medo? Na forma que o colocamos, sim. Porque, evidentemente, por exemplo, quando confundimos os refugiados que estão a chegar como terroristas, estamos a fazer uma confusão terrível entre vítimas e carrascos. Quer dizer, as pessoas que estão a fugir da Síria porque viram as suas casas completamente destruídas, o seu país arrasado pelo autoproclamado Estado Islâmico, são pessoas que são vítimas desses terroristas. Não são os terroristas, como é evidente. O próprio Papa também admite a possibilidade de que possam estar alguns no grupo dos refugiados. Em qualquer grupo humano que se movimente pode estar um terrorista. E, aliás, é verdade que em 400 mil pessoas há riscos de haver uma infiltração, mas o que não podemos fazer é condicionar a nossa ação pelo medo de poder haver um terrorista. Até porque, repare, não haviam refugiados ainda, este fluxo, nesta dimensão para a Europa, em todos os atentados que aconteceram nos Estados Unidos e na Europa. Repara, o 11 de setembro não é provocado por refugiados. Ou até, se quisermos, que é bom lembrar, o último grande atentado na Europa, que foi na Noruega, foi provocado por um norueguês louro que não tinha rigorosamente nada a ver com histórias de refugiados ou de estrangeiros. Era um norueguês, o Sr. Breivik. Portanto, eu creio que nós não nos podemos deixar condicionar por esses medos, tendo presente os riscos. Mas repare, riscos existem todos os dias. Em Portugal entram todos os anos 7,5 milhões de turistas.
Obviamente, os nossos serviços policiais, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, os nossos serviços de informações, as nossas polícias, estão atentos a quem entra em Portugal. Ora, será a mesma coisa no caso concreto dos refugiados, onde os sistemas de segurança europeus vão estar atentos, evidentemente, e garantir a segurança da Europa. Para além dessa informação e da mentalização para o acolhimento e integração dos refugiados, projetos concretos que a plataforma está a desenvolver? Gostava de falar de dois deles, os mais importantes. Um que tem a ver com o modelo de acolhimento de refugiados em Portugal. A plataforma lançou o que chamamos PAR Famílias, Plataforma de Apoio aos Refugiados Famílias, em que uma instituição anfitriã, que pode ser uma paróquia, um centro social, uma junta de freguesia, mas também temos tido exemplos extraordinários de empresas ou de escolas, se responsabiliza durante 2 anos por cuidar de uma família de refugiados. E cuidar quer dizer garantir-lhe alojamento, garantir-lhe alimentação e vestuário adequados, apoiá-la naquilo que são as tarefas de aprendizagem do português, ou da integração dos seus filhos no sistema de ensino português, ou a procura de emprego, ou ainda o acesso à saúde. Temos já muitas instituições que se têm vindo a disponibilizar, mas faço aqui o apelo, no quadro da Eclésia, para que outras instituições que queiram levar a sério a solidariedade e queiram apostar neste modelo de integração comunitária. Repare, nós não gostamos do modelo de centros de refugiados, onde ficam guetizados centenas de pessoas e ali fechadas num centro. Nós queremos que os refugiados que chegam até nós são pessoas como nós, famílias como as nossas, que perderam tudo. Eu penso aos nossos telespectadores que olhem com atenção as imagens que vão vendo na televisão. Estas pessoas trazem do seu passado uma mochila às costas, não trazem mais nada, perderam tudo. E, portanto, nós defendemos este modelo par famílias, em que estas famílias de refugiados são acolhidos por todo o país, nas comunidades, com uma instituição anfitriã que os acolhe. De que forma é que cada uma dessas famílias que se possa disponibilizar para acolher famílias de refugiados pode recebê-las de facto? Como se faz esse contacto? Refugiados.pt, www.refugiados.pt, é a ferramenta essencial. Na internet existe este site da plataforma, onde existe um formulário para que as instituições anfitriãs possam fazer a sua inscrição. Mas também o e-mail par@ipav.pt é outra fórmula, de maneira que seja possível, quer esclarecer dúvidas, quer ativar esta inscrição. E, portanto, o Par Famílias é realmente uma resposta muito importante que mobiliza o país inteiro, todos aqueles que querem ajudar, para poderem ajudar uma família. E, curiosamente, houve esta feliz coincidência que o Papa Francisco lançou este desafio, exatamente com este modelo, a toda a Europa, o que nos faz crer que estamos no bom caminho. As famílias de refugiados, como chegam a essas famílias de acolhimento? Como têm conhecimento delas? Como decidem por uma família ou outra? Todo o processo de gestão e acolhimento dos refugiados em Portugal, obviamente, é liderado pelo Estado português. É ao Estado português que compete liderar esse processo. E, portanto, no quadro europeu, diálogo com a Agência Europeia das Migrações, com os outros países da União, são selecionados os refugiados que vêm para Portugal. A partir desse universo, existem várias respostas possíveis e, no caso do Par Famílias, é um convite, neste sentido, as famílias de refugiados que queiram aderir à proposta do Par Famílias, serem acolhidos na comunidade por uma instituição, terão ao seu alcance um conjunto de hipóteses. Há um secretariado executivo garantido pelo Serviço de Ajuda aos Refugiados, que faz este encontro entre as ofertas disponíveis e as necessidades das famílias refugiadas para ajustar bem o par entre instituição e família de refugiados. É uma forma, este projeto Par Famílias, de concretizar esse desafio que o Papa Francisco dirigiu às comunidades, às paróquias em concreto. Exatamente. Elas podem inscrever-se através Exatamente. do refugiados.pt. As paróquias e as várias organizações relacionadas com a Igreja Católica podem ter aqui um papel fundamental. Não imaginávamos, quando lançámos o projeto, que o Papa Francisco iria dizer, de uma forma tão enfática, que todas as paróquias, todos os movimentos, todos os institutos religiosos deveriam acolher uma família. Mas... E fê-lo no Ângelos e depois na entrevista à Renascença. Exatamente. Mas agora com esse reforço e essa missão que o Papa Francisco atribui a todas as estruturas da Igreja Católica, creio que, felizmente, existe também esta logística da organização da PAR, existe o Secretariado Técnico de Apoio e, portanto, as paróquias que assim o entendam, dentro das estruturas da Igreja e seguindo os canais normais, mas sabem que contam sempre com o refugiados.pt, com o secretariado técnico da plataforma, onde podem contactar e podem esclarecer as suas dúvidas e participar. Vejo nesta informação sobre a plataforma que um outro projeto de ajuda é o Par Linha da Frente. Gostava muito de falar também desse projeto.
Porque nós precisamos de pensar não só nos refugiados que já estão na Europa, dentro do espaço Schengen, que apesar de tudo e apesar de todas as dificuldades, já estão em território seguro. Aqui a sua vida não corre perigo por atentados ou por situações de escassez alimentar, como está a acontecer em muitos campos de refugiados. A não ser por algumas atitudes de alguns Correm países. só, evidentemente, perigo, espero que não de vida, mas de alguma hostilidade, de atitudes xenófobas e neonazis, de algumas situações que eu gostava de acreditar que fossem isoladas e minoritárias. Mas, na verdade, quem está na Jordânia, no Líbano, na Turquia ou na própria Síria, está em circunstâncias muito mais difíceis. E por isso lançámos o programa Linha da Frente, PAR Linha da Frente, que é uma recolha de fundos, cujo NIB tem estado disponível para que os nossos telespectadores possam fazer os seus donativos, de maneira que estes recursos financeiros, na sua totalidade, 100%, possam ser entregues a duas organizações que estão nestes países a agir com uma grande seriedade e uma grande competência. A Caritas Médio Oriente e o Serviço Jesuíta aos Refugiados Médio Oriente, para que aí possam ajudar esses refugiados que ainda estão mais vulneráveis e em situação de maior dificuldade. Portanto, os portugueses têm, através da PAR, hipótese de ajudar no acolhimento de famílias de refugiados em Portugal, hipótese de ajudar os refugiados que ainda estão nos países de trânsito em maiores dificuldades, através do apoio financeiro. Este PAR Linha da Frente destina-se àqueles que saem das zonas de conflito, é uma primeira ajuda que lhes pode chegar. Sobretudo porque países como o Líbano têm, nesta altura, 1 milhão de refugiados, a Jordânia 600 mil, a Turquia 2 milhões. E, nesse sentido, o trabalho das organizações humanitárias, como a Caritas ou o Serviço Jesuíta aos Refugiados, não tem mãos a medir, é de uma exigência enorme. E, portanto, todo o nosso contributo financeiro para que a Caritas e o Serviço Jesuíta aos Refugiados no Médio Oriente possam fazer um melhor trabalho, creio que faz todo o sentido e há muitos portugueses a mobilizarem-se para contribuir. Que trabalho está a ser desenvolvido também pela plataforma para que, de facto, os refugiados, enfim, não seja uma realidade? Que existe a mobilidade, sim, mas não mobilidade forçada como esta que está a acontecer. O problema político na região, que contributo podem encontrar na PAR? É muito bom sublinhar que realmente estas pessoas que estão a chegar à Europa não são migrantes económicos clássicos. Não resultou da sua escolha livre saírem do seu país e irem à procura de melhores condições de vida. São pessoas que fogem da guerra, que perderam tudo, que foram obrigadas a sair do seu país porque o seu país estava em guerra. É bom não perdermos esta referência porque é uma realidade muito diferente. Claro que, enquanto cidadãos e enquanto organizações da sociedade civil, não temos capacidade de intervenção para resolver a questão do conflito na Síria. O nosso contributo é relativamente pequeno nesse domínio. Mas pode sempre ser importante o sinal que damos enquanto cidadãos e cidadãos europeus. No sentido que, creio que nas últimas semanas, como o engenheiro António Guterres referiu, foi muito importante para a alteração de decisão dos líderes europeus, as opiniões públicas se terem começado a mobilizar a favor do acolhimento, por um lado, e agora a favor da resolução do conflito na Síria. Creio que, enquanto opiniões públicas, e no caso enquanto cidadãos portugueses, podemos ter um papel importante sensibilizando os nossos poderes políticos para que possam ter uma atitude mais determinada no quadro europeu para quer uma atitude de acolhimento dos refugiados, quer para dar um contributo para a resolução no problema nos países de origem. Os 4.500 refugiados em Portugal, comentário lhe merece este número? Primeiro, se quisermos, o matemático. Estamos a falar de um número muito pequeno face à população portuguesa. É bom se transformarmos em percentagens, estamos a falar 0,005% da população portuguesa. Estamos a falar de um pequeníssimo grupo que quereria dizer qualquer coisa como 16 refugiados por concelho. E, nesse sentido, Portugal tem, se quiser, condições para acolher estas pessoas sem qualquer dificuldade. Claro que será importante, e foi o acordo a que se chegou, que vão chegando gradualmente, não chegarão todos no mesmo dia, para que as instituições os possam ir acolhendo e integrando progressivamente. Mas Portugal, se quiser, pode ir perfeitamente além deste número. É um número muito pequeno. Aliás, temos uma experiência histórica muito relevante, onde em 75, em condições muito difíceis, acolhemos e integramos entre 400 a 500 mil pessoas. Nossos compatriotas, é evidente, que falavam português e isso era uma vantagem, mas numa dimensão enorme. E nessa altura sem ajudas europeias, como as que vão existir agora, e sem o estado de desenvolvimento que Portugal tem hoje em dia, que não tinha em 1965. Essa
proporcionalidade dos números encontra-se também diante dos 500 mil refugiados que podem chegar à Europa e dos 500 milhões de habitantes. Exatamente. É outra proporção, porque quando se fala de invasão, é não ter a noção dos números. Quando estamos a falar de 500 mil refugiados face a 500 milhões de habitantes, é uma desproporção completa. Na verdade, uma situação difícil tem o Líbano, em que 1/3 da população são refugiados. Ora, não faz nenhum sentido. E já agora, neste contexto, o Eclésia deixa-me também, a propósito deste tema da invasão, falar da questão islâmica. Porque há muitas confusões na cabeça das pessoas entre terroristas, jihadistas e o mundo islâmico. Há uma diferença enorme. Aliás, estes terroristas estão a atacar de uma forma indiscriminada, quer crentes, quer não crentes, quer cristãos, quer muçulmanos. Os muçulmanos são também vítimas destes terroristas. E, portanto, nós devemos ser capazes de construir um diálogo interreligioso, um diálogo intercultural, onde possamos acolher pessoas que, tendo uma matriz cultural ou religiosa diferente da nossa, são seres humanos como nós, que no essencial somos profundamente iguais. Todos ambicionamos a paz, a felicidade, a proteção da nossa família e poder viver com um horizonte de segurança mínimo que todos merecemos e que todos ambicionamos. A própria comunidade islâmica faz parte da Como plataforma, é evidente, não é? a comunidade islâmica, aliás, temos um histórico excelente de trabalho com a comunidade islâmica. Em 1992, numa outra operação também de acolhimento de refugiados bósnios, na altura, a comunidade islâmica teve um contributo excelente e na construção hoje desta solução tem sido uma das instituições mais ativas, empenhadas, com uma capacidade de diálogo extraordinária e uma grande abertura de relação com as organizações da Igreja Católica, que estão também muito presentes na plataforma, com outras organizações aconfessionais, que não têm nenhum registro religioso, e creio que esse é o sinal mais importante da plataforma. Reunir organizações que, independentemente da sua matriz religiosa, cultural, ideológica, são capazes de, no essencial, trabalhar juntos para o acolhimento e a integração de refugiados em Portugal. Uma última questão, aos meios de comunicação social em específico, que colocaram um problema na ordem do dia, felizmente, que contributo podem dar para a sua resolução? Os meios de comunicação social têm tido um papel extraordinário e, portanto, muitas vezes nós criticamos, mas hoje é dia de elogiar. Todos os grandes meios de comunicação social, mas também os meios de especialidade, entre os quais a Agência Eclésia, se associaram a esta plataforma. E, nesse sentido, têm dado um contributo muito importante, não só de sensibilizar a opinião pública, mas de desfazer mitos. Eu creio que um dos trabalhos essenciais é desfazer os mitos que estão na cabeça das pessoas. Informar, que é, afinal de contas, um meio... meio... é a sua missão, é procurar a verdade, colocá-la em cima da mesa, torná-la fácil de entender e, por outro lado, mobilizar os portugueses para o essencial da proteção dos direitos humanos, desta atitude hospitaleira que é, creio, um grande desafio de voltarmos a ser o que sempre fomos. Dr. Rui Marcos, muito obrigado por ter estado obrigado no programa Eclésia e felicidades para este trabalho que a plataforma desenvolve para acolhimento e integração dos refugiados. Mais logo o programa Eclésia faz companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Voltas, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.